Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente está falando sobre ditadura militar, né? Que é o nosso tema aí do terceiro bimestre, tá? Então, a ditadura militar no Brasil começa com o golpe de 1964, que tiram o presidente João Goulart do poder, que na verdade ele era vice, né, de um presidente que decidiu se afastar. Então, mas legalmente ele era o presidente, mas muita gente não queria que ele tomasse posse, até mesmo porque ele representava movimentos de esquerda, né, e tudo mais, e aí essa questão, né, já, né, de combater comunismo, essas coisas já estava pelo mundo, né, essas questões, né, tanto as questões militares quanto as questões, né, do comunismo estavam passeando pelo mundo essas ideias. E aí, aqui na América Latina, né, não é só um caso isolado do Brasil, mas na América Latina toda viraram ditaduras militares, né, exatamente essa questão da direita extrema, né, do militarismo, ele ganha espaço na política brasileira, né, e começa com um golpe, né, que dão no presidente João Goulart, né, que decide ir, né, para seu exílio, né, em outro país. E aqui, né, começam a se revezarem presidentes militares no poder, né, e as pessoas perdem seus direitos de escolha, mas isso não foi, digamos assim, pacífico, tá, gente? Isso teve várias manifestações públicas, os intelectuais e tudo mais, né? Digamos assim, começaram, né, a ser contra esse governo e tudo mais, né? Isso se expressou principalmente, né, em 1968. Tá? 1968 é um ano de protestos e de efervescência política no mundo inteiro. Tá? Então, assim, é quando os movimentos hippies, os movimentos de estudantes e tudo mais estão aí acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente, tá? Vários grupos, eles começam a fazer essas manifestações, né? Essas greves e tudo mais, né? Principalmente a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil, né, a CNBB, que é a questão, né, da igreja também envolvida nesses movimentos sociais. Então, assim, esses grupos estão fazendo manifestações, né, passeatas contra o governo, né, e isso aí, tipo assim, no Rio de Janeiro isso virou, né, uma efervescência danada, né, até que morre um estudante, né, o Edson Luiz, ele morre aqui no Rio de Janeiro, numa passeata, né, pacífica até, né, mas ele é morto, né, nessa passeata, nos confrontos, né, com a polícia e tudo mais, né, e aí isso gera uma comoção muito grande, as pessoas, né, por ser um estudante muito novo e tudo mais, era uma coisa pacífica e foi combatida com muita força, né, pela polícia e tudo mais, isso gera uma comoção muito grande. E aí também gera, né, uma reação muito grande das pessoas, tá? E aí no Rio de Janeiro isso se reflete numa das maiores passeatas que já aconteceram, que é a passeata dos 100 mil, onde estudantes, né, pais, várias pessoas, né, que eram contra o governo ou se mobilizaram contra o que aconteceu com os estudantes, foram a praça pública para fazer protestos, né, dessa reação da polícia, né, do governo e tudo mais, né, com os estudantes, tá? Mas isso, em vez de, digamos assim, amenizar as coisas, né, isso agravou ainda mais, porque o presidente da época colocou digamos assim, uma lei que, digamos assim, aumentava ainda mais a violência e a repressão. Eu estou falando do AI-5, tá? O Ato Institucional número 5,
que eram, digamos assim, que é uma lei, né, assinada pelo próprio presidente da época, um militar, que não foi escolhido por voto popular, tá, gente? E com essas cinco, né, aumentava ainda mais a repressão, aumentava, né, ainda mais essas questões, né, que a gente fala, né, dos horrores da ditadura militar, né, que a ditadura matou, que a ditadura perseguiu, que a ditadura, né, machucou as pessoas, né, reprimiu de todas as formas, né, das pessoas falarem, terem ideias, terem formas próprias de pensamento, né? Então a ditadura militar quis combater essas questões todas, né? E aí uma das grandes armas, digamos assim, do governo foi o DOI-CODE, que é um órgão, né, de repressão do próprio governo, né, que funcionava realmente para reprimir as pessoas que iam contra o governo de alguma forma, né? Por isso que vários intelectuais, até artistas da época, né, ou tiveram que se calar, tiveram suas obras censuradas, muitos deles, e muitos tiveram que sair até do país, porque o país não estava seguro para ele. Até mesmo porque se eles defendessem aquelas ideias que eles tinham de liberdade, né, e tudo mais, eles estavam correndo perigo aqui. Né? Perigo mesmo de serem mortos, de serem perseguidos, torturados, né, como muitos foram. E aí, né, se vocês acham, mas era uma forma de proteger o Brasil, né, de ser patriota e tudo mais, o DOI-CODE, mas o DOI-CODE era financiado por capital estrangeiro, né, isso via que era de, digamos assim, interesse internacional que permanecesse essa ditadura militar e esse tipo de modo político, né, repressor e tudo mais, né? Mas a ditadura teve uma época muito boa em que as pessoas, né, puderam viver bem, né, chamado milagre econômico, né, do governo Médici, né, que realmente o Brasil teve avanços, né, tecnológicos, avanços, digamos assim, na economia. Só que esses avanços econômicos, elas não eram para todo mundo. Na verdade, um grupo de empresários, né, a classe média, a classe alta se beneficiou bastante, né, desses avanços tecnológicos que o Brasil teve, que, digamos assim, estabilizaram um pouco a economia por um tempo, tá? Porque isso no final ele, né, não funciona mais. E aí, por um tempo, você teve a economia estabilizada, mas isso, né, em decorrência de vários métodos, digamos assim, não muito legais para as pessoas realmente que trabalhavam, né, para o trabalhador, né, que foi congelamento salarial, né, e tudo mais que eles implantavam, né, exatamente para manter a economia estável, né. Então, ela foi muito boa para uma elite. Agora a população mesmo, você tem vários casos que muitas vezes nem iam, né, para jornais, para televisão, porque tudo era proibido, tudo era censurado. Então você tem relatos, né, de movimentos, né, realmente com as pessoas famintas, de saques e tudo mais, né, na Baixada, pelas pessoas que tinham muita fome, né, e que, digamos assim, muitas vezes os alimentos também eram escassos para essa população. Então você tem uma economia, né, estabilizada, mas uma economia, né, para a elite, voltada para a elite. Então